Amém? Eu vou falar que os irmãos estão ali com Jesus porque já é muito repetitivo, mas eu creio que cada um já está com o coração alegre, o coração voltado ao trono da graça. Os hinos que foram louvados, os hinos que foram cantados, é o meio de você adorar a Deus e se esvaziar para nós enchermos da graça de Deus novamente na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 9. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Deus maravilhoso. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, a partir do versículo 35. Irmãos, fica à vontade. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Amém? Amém. Jesus ouviu o que havia expulsado e o encontrou e disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, louvando e reverenciando esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus. Os irmãos é conhecedor assíduo da palavra de Deus, dos milagres de Jesus, que é muito pertinente você falar do amor de Jesus, porque nos traz consolo, nos traz alegria, nos traz um conforto na alma, na vida, pelos feitos de Jesus ter feito na sua estadia aqui neste mundo. Muitos vão dizer que Jesus não faz mais prodígio no meio de nós só nos tempos bíblicos, mas essa é coisa de alguns pensamentos terrenos, mas nós façamos parte daquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esse enredo que João descreve, ele começou no capítulo 8, onde Jesus estava testificando que ele era a luz do mundo. Ele se defendendo das suas acerca de si mesmo, tanto que os fariseus levaram a mulher para ser apedrejada, e Jesus contextualizou, os irmãos conhecem, sobre o feito daquela mulher que estava em pecado. Jesus o perdoou e pediu para ela não pecar mais. E depois desse ato, Jesus saiu pela tangente porque corria o risco de morrer apedrejado também. Mas no capítulo 9, João testifica, ao passar Jesus indo aos arredores de Jerusalém, ele passa e viu um homem cego. Glória a Deus. Aleluia. Mais um cego de nascença. Glória a Deus. E no capítulo 2, do versículo 9, os discípulos já começam a perguntar para Jesus o que aquele homem cego de nascença tinha acontecido com ele, se ele pecou, se foi seus pais, o que sucedeu aquele feito na vida daquele mendigo e cego. Jesus ouviu aquele homem com um olhar de misericórdia, mas os discípulos não viam aquele cego mendigando com um olhar de misericórdia. Os discípulos viam aquele homem simplesmente como um jeito teológico, porque eles viviam a lei. E na lei de Moisés, essas pessoas eram rechaçadas da sociedade, a ponto de que ele ficava fora do templo a mendigar, e seus pais, por ser sarados
não tinha nenhum problema, eles adentravam a sinagoga. E os discípulos perguntam a Jesus, ó, Rabi, mestre, o que é que tem com esse homem que ele faz isso? Os judeus tinha essa lição que aprendeu no judaísmo que esse pessoal não tinha mais poder sobre aquelas coisas que vinham da parte de Deus, a não ser mendigar. Mas nessa lição, nesse texto que João nos traz nos dias de hoje, no capítulo 9, Jesus passa e vê aquele mendigo, aquele homem cego de nascença, mas os discípulos não viam. E Jesus diz: esse homem não pecou nem ele nem seus pais. Muitas das vezes é fácil a gente questionar a vida de uma pessoa através de uma tragédia, que essa é uma tragédia na vida desse homem até então. Ele cego de nascença, mendigava. Não tinha outra atitude a não ser mendigar. Na época não tinha o INSS para parar esse mendigo. Veja bem, ele nasceu cego, então ele passou a sua infância cego, a sua adolescência cego, talvez entrou a juventude cego, não fala a idade mais ou menos, não tem como confirmar, mas posteriormente, com certeza, a sua juventude, até um pouco da fase adulta, cego. Mas é mais fácil questionar aquela tragédia dos dias de hoje, é fácil mais questionar o pecado do que fazer com que nós trazemos uma palavra de conforto para sanar a dificuldade de alguém ou de fazer a cura do qual Jesus fez naquele dia. Os discípulos queriam rechaçar. Não só ele, mas toda a sociedade queria rechaçar aquele homem. Mas Jesus teve um olhar de misericórdia para aquele homem naquele dia. E nos traz uma lição daqueles dias para os dias de hoje. Até então, naquele tempo nunca se houve um milagre de cura de um cego. As escrituras bem diz, e esse livro é categórico, o próprio mendigo que recebeu essa cura, ele fala que nunca se houve naquele tempo, nas escrituras, ou se falar de uma cura inusitada naquele tempo. Mas os irmãos vão ler lá em Lucas, em Mateus, perdão, sobre o cego de Jericó. Provavelmente esse já era mais um dos feitos de Jesus. Porque a gente pensa que Jesus andava só com os 12, mas não, Jesus arrastava a multidão, os prós e os contras. Os fariseus iam atrás para poder persuadir, tentar pegar Jesus em alguma palavra errônea que deixava escapar, para eles tentar crucificar, tentaram matar, e não foi só nenhuma nem duas vezes que tentaram matar o Cristo. Muitas vezes nos dias de hoje nós crucificamos Jesus, ao invés de nós louvarmos a Ele e reverenciar Ele sobre a morte da cruz, muitos pregam Jesus através dos seus pecados, não reconhecendo Jesus como o Salvador de suas vidas. Glória a Deus. Esse mendigo teve um encontro com Jesus. Jesus encontra ele no capítulo 5. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome santo de Jesus. E quando Jesus, no capítulo 4, enquanto Jesus falava essas coisas maravilhosas a respeito do dia, do trabalho, Jesus estava falando sobre a respeito de que o dia é para o trabalho, a noite não tem como trabalhar. Estava falando sobre, enquanto ele estava neste mundo, há oportunidade. E quando nós, nesta noite, nós vivemos, há oportunidade para cada um de nós, para com Cristo. Chegamos mais perto de Cristo quanto antes, porque a noite é chegada e não tem como mais fazer qualquer tipo de serviço. Jesus estava falando da sua estadia curta neste mundo, porque Jesus ia morrer por todos nós. Ele não chegou a esse mundo para deixar que, de fato, ele ia morrer. Ele deixou bem claro aos seus discípulos e àqueles seguidores que o objetivo dele nessa terra é fazer a vontade do Pai, aquele que o enviou. Aleluia! Em principal obediência, ele ia morrer por todos. Como diz a irmã, morreu por todos.
Agora a ação salvífica está no meio de nós. E você é agraciado por esta noite estar na presença de Deus. Você continua reverenciando esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra e nos salvou para a sua maravilhosa luz. Jesus disse no capítulo 8, do capítulo 8 de João, que ele era a luz do mundo. Nós, irmãos, somos a luz do mundo, o sal da terra. Veja bem, a igreja de Cristo, ela não tem luz própria. Nós aprendemos isso nas escolas bíblicas dominicais, que a igreja de Cristo em si não tem luz própria. O sol tem a luz própria, as estrelas têm luz própria, a lua não, porque ela resplandece o sol. A igreja de Cristo não tem a luz própria, mas o brilho que a luz que a igreja reflete, esse é o brilho de Jesus Cristo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que refletir esse Jesus. Nós temos que transmitir esse Jesus, as maravilhas que Jesus fez no passado e continua operando neste momento e há de operar nas futuras gerações. Nós aprendemos também nas escolas bíblicas dominicais que a igreja é formada do passado, agora presente nós e futuramente. Você está passado as palavras, reverenciava esse Deus. Nós, por que não reverenciar esse Deus, esse Jesus que fez presente, o Deus que se fez presente, se materializou neste mundo para nos dar condições de salvar? E aquela igreja posteriormente que vai fazer parte, essa já é eleita por Deus, essa não tem como questionar, essa é salva. Agora no particular, que é o caso desse cego de Nassés. Agora é um milagre particular. Agora nós, como particular, membro do corpo de Cristo, membro da igreja de Cristo, a igreja em si salva por Cristo. Agora no particular, um a um, nós temos a incumbência de zelar por nós mesmos. Nós temos a incumbência de ser generoso para com Deus. Esse mendigo não estava procurando a cura porque Jesus passou e o viu. Muitas vezes as pessoas a ser enxergadas somente por Jesus. É natural do ser humano passar e dar uma esmola para alguém, porque notoriamente quer se livrar de um problema. Mas aquele mendigo, ele só foi visto por Jesus. Como eu repito, na Escritura ainda não há se via, ele mesmo relata, João mesmo relata a respeito dele, porque João estava com ele, João viu os feitos que Jesus, porque João andava com Jesus, assim como os discípulos, mas foi agraciado. No dia do culto do nosso querido amado irmão pastor Marquinhos, eu estava comentando com a nossa irmã, a esposa do pastor, a respeito das palavras de Jesus, a respeito da Bíblia. Há dois formatos no que a Bíblia foi formada, através do conhecimento, através das revelações, que foi um desses, João, que escreveu o Evangelho e também as profecias de Apocalipse, e a outra forma de informação. Lucas foi um pioneiro, ele estudou muito, minucioso, para trazer à luz as Escrituras sobre nossas vidas. Nas escolas bíblicas dominicais, estamos estudando sobre a respeito de Paulo, também foi um homem que, apesar de saber de tudo, não era um homem indulto, mas letrado, mas deixou baixar por causa de Cristo, o amor de Cristo na vida dele, para trazer essa clareza, para trazer a nós a luz das Escrituras. E hoje nós somos agraciados através da palavra de Deus em nossas vidas. Essa está elucidada em nossos corações, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que nos traz a esperança. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus disse para esse mendigo em particular, e falou para os discípulos, esse não foi os pais dele que pecou, nem ele pecou, mas isso era para a glória de Deus. Glória a Deus. Era para a obra de Deus. Jesus estava dizendo para nós fazer as obras. Jesus disse claro em Mateus 7, Mateus 10, que nós teremos que ir pregar o Evangelho. E nós teremos poder para expulsar os demônios, curar os enfermos, os leprosos. Se nós recebemos de graça nós temos que dar. Nós não podemos fazer barganha, porque o sagrado foi livre para nós. Jesus nos perdoou e nós temos que dar essa dádiva de graça. Por isso é a alegria de nós estarmos aqui hoje, meu irmão, minha irmã, louvando e reverenciando esse Deus que é tão merecedor de toda a honra e de toda a glória. Muitas das vezes nós deixamos Jesus de lado, porque a circunstância bate na nossa porta, as adversidades,
Os irmãos gostam de falar que quando a lata canta não é bom, né? Às vezes deixa Jesus, mas nós queremos louvar só quando está na bonança. Hoje pela manhã o pastor trouxe uma lição, porque não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Por isso muitas das coisas nos deixa despercebido. Mas nesta noite, meu irmão, quero trazer uma mensagem para você. Em particular com aquele mendigo que teve a oportunidade, que era cego de nascença. Agora ele passa a ver. Aleluia. Depois que Jesus fez um ato inusitado, até então, cuspir no chão, pegar a lama molhada e passar nos olhos daquele mendigo. Muitos estudiosos falam que não foi só a cura, mas se tornou a existência a coisa que não existia. Ou seja, faz lembrarmos da criação do ser humano no início da criação, onde Deus pega o barro e molha e nos fez Adão, e posteriormente nós estamos aqui. Naquele momento, Jesus causou um desconforto naquele mendigo que precisou dele lavar o seu rosto em um tanque de Siloé, que diz, chamado enviado. E Paulo João diz aqui sobre o enviado, que faz a reflexão sobre o capítulo, isso no capítulo 7, e faz alusão no capítulo 4, que ele diz é o enviado, porque Jesus é o enviado de Deus para fazer as proezas, para nós o reverenciar, porque Ele é o Salvador de nossas vidas. Glória a Deus. E naquele momento o mendigo viu, ele estava curado. Diante dessa cura, o mendigo sarou todas as suas dificuldades, não só ver, ele agora não vai mais precisar mendigar. Ele agora não vai mais passar por aflições, por desprezo, porque ele agora está vendo a glória, porque é maravilhoso ver. Imagine você num lugar escuro e não perceber nada. Você, quando a luz da cidade vai embora, quando volta, você fica alegre, porque o escuro nos traz medo. Quantos anos esse mendigo ficou cego às escuras? Mas para ele poder ver, foi preciso Jesus ver ele. Você está aqui hoje primeiro porque Jesus o alcançou, meu irmão. Não seja soberbo porque eu estava atrás de Jesus, não, irmão. Há coisas da diversidade da vida que acontece, e tudo isso é o propósito de Deus na nossa vida. Foi preciso Jesus ver a situação de misericórdia daquele mendigo. O discípulo pensava que ele era cego porque a sua geração era perversa, pecadora. Mas Jesus não insinuou que ele estava em pecado. Glória a Deus. Mas Jesus também faz uma correlação, nós podemos correlacionar esse feito de Jesus com o paralítico de Betseba, o tanque de Betesda. Jesus disse para ele: você quer ser curado? Ele tem um feito com Jesus, antes de alguém ir, antes de eu ir, alguém vai, eu não tenho ninguém para levar comigo. Mas Jesus pega a sua cama e anda. Mas Jesus disse para aquele que estava paralítico já há 38 anos ali: vá e não peques mais, para não suceder coisas piores na sua vida. Jesus deu a cura, perdoou os seus pecados, mas deixou uma advertência para aquele que estava. Mais tarde, Jesus encontrou ele aonde? No templo, adorando a Deus. Então ele soube valorizar os feitos de Jesus que fez na vida dele. E esse mendigo também aqui em 9, que João relata, podemos correlacionar a mesma coisa. Ao contrário do cego de Jericó, Jesus não gosta de ser bajulado, irmãos. O jovem rico, quando chega perto de Jesus, chama Jesus de mestre. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus deu uma resposta meio assim equivocada para ele, talvez ele entendeu, mas eu sei dos feitos que o Senhor faz, fez isso, fez aquilo, eu guardo isso, eu guardo aquilo. Mas Jesus foi no ponto mais fraco dele, porque ele chegou primeiro com atos de arrogância. Mas Jesus o amou, porque Jesus é o amor. Amém. Jesus fez feitos para nós
propósito extraordinário. Talvez muitos de nós não reverenciamos, não damos valor na vida bendita de Jesus Cristo. Jesus falou para aquele rico: vende tudo e me segue. Aquilo turbou no seu coração. Se Jesus não gosta de ser bajulado, ao contrário do cego de Jericó, ele ouviu falar de Jesus, ele foi mais humilde ao abordar Jesus, que ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, glória a Deus. Jesus ouviu as preces dele com olhar de misericórdia também, meu irmão. Não chega a Jesus com arrogância, que você pode ser que não vai conseguir, mas vai passar por um processo, porque a presunção é pecado, meu irmão. Mas seja humilde diante da presença de Jesus. Dá valor às coisas que Jesus tem feito na sua vida, no prol da sua família. Não deixe de Jesus por nada, apesar das diversidades. E Jesus curou esse mendigo em João 9. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Esse jovem ficou satisfeito, ficou alegre com essa cura maravilhosa que Jesus fez na vida desse mendigo cego de nascença. Mas não parou por aí, meu irmão. Pensa que você com a vitória na mão, você vai sair igual está no tempo de Olimpíadas, com um troféu na mão? Não vai não, meu irmão. Meu Deus. Ele recebeu essa vitória. Mas no versículo 13, já começa a investigação dos fariseus sobre a respeito dessa cura na qual Jesus fez para esse homem. Aí a diversidade começa. Podemos colocar 3 pontos sobre isso, que foi a cura dele no sábado e o feito dele não reverenciar, Jesus. Começa então as perseguições. Você outrora no mundo tinha amigos e fazia a vontade dos amigos. Hoje você é um crente na bendita pessoa de Jesus. Talvez você não recebeu o milagre no qual Jesus restaurou a vida desse mendigo, mas restaurou a sua vida por completa. Antes você ficava mendigando pelas vidas, você fazia, você pecava, você mentia. Hoje você está do outro lado fazendo os feitos de Jesus, porque você é obediente. E obediência e a fé são faces da mesma moeda. Não é que a fé está de um lado e a obediência está do outro. A fé e a obediência são as duas faces de uma mesma moeda. Você tem que andar em conformidade com Jesus, a obediência e a fé. Hoje você obedece a Cristo, mas vai vir a rejeição da sua família, vai vir a rejeição do seu emprego, vai vir a rejeição dos seus vizinhos, na qual João relata sobre o que ele vivia. O mendigo era conhecido na sua região, porque todo sábado ele ia para a porta do templo mendigar. Porque há um fluxo de gente naquele lugar, porque todo sábado na sinagoga tinha os cultos, a lei, a palavra, o alcorão da templo. E os vizinhos conheciam meramente como um mendigo, dava suas moedas para ele. Mas o dia que ele encontrou Jesus foi diferente. O dia que ele conheceu Jesus, teve um milagre em sua vida, teve a vitória nas suas mãos. Alguns reconheceram ele, outros se viram, falavam, mas esse nasceu cego, agora está vendo. Mas como? Começaram a duvidar daquele milagre na vida dele. Mas eles estavam num lugar extraordinário, porque a pessoa que vê pela primeira vez, irmãos, é maravilhoso. Há relatos de pessoas que nascem sem enxergar, aí pela ciência avançada conseguem chegar aos feitos. De você vídeos das pessoas vêm na primeira vez, o ímpeto da pessoa vê, o olho, o óculos, e vê pela primeira vez, fica estagnado, abre os olhos. Aquele mendigo estava em êxtase porque é a primeira vez que ele estava vendo. Mas ao contrário, com a vitória de muitos se alegraram com ele, muitos queriam deixar ele para trás.
queria duvidar da presença de Jesus na vida dele, do milagre na vida dele e também no reino de Jesus. Jesus. Como os irmãos reconheceram toda a palavra de Deus, o judaísmo ele é fanático. Nossa irmã cantou um hino aqui, não é por religiosidade, mas por prazer de louvar a Deus. Eles não queriam saber se tinha um milagre, se fazia um milagre ou não. Portanto, Jesus, na sua defesa sobre essas obras que Jesus fez, Jesus chega para eles no capítulo 8, mas na frente do capítulo 7, a respeito das obras de Deus, que Jesus testificando que Ele era o Deus e fazia as obras, eles não importavam, meu irmão, sobre os milagres. Não, mas se Ele fez, não é Deus. Jesus fazia milagre, mas você não é Deus. Não estamos aqui por causa dos seus milagres, mas porque você fazia isso no sábado. E Jesus trouxe essa cura, esse milagre inusitado até então para aquele mendigo cego de nascença no sábado. Eles questionaram Jesus sobre esse pequeno trabalho no sábado. Tentaram pegar Jesus, persuadir Jesus sobre um sábado, mas fazer o bem ao próximo, isso não é pecado. Como Paulo diz, fazer o bem, isso não há lei para as coisas que fazem o bem. Mas queria pegar Jesus nesse detalhe. Os fariseus eram fanáticos, os saduceus fanáticos sobre a sua religião, não podia perder um momento sequer do sábado. Jesus foi enfático e tentou mostrar para eles o que é a importância de um sábado na vida daquele homem ou ter a vida eterna. Mas eles queriam ver como Moisés. Eles não estavam ligando com o milagre. Queria sim questionar a fé daquele homem, a obediência daquele homem. Aquele homem até então estava em êxtase, não conseguia falar, falava algumas coisas, mas porque era extraordinário o milagre. Talvez o milagre para você, meu irmão, seja extraordinário, mas para o seu vizinho não seja. O milagre, a sua bênção, a sua provisão neste momento seja extraordinária, apesar que seja pequeno, mas para a sua família não seja. Para seu colega de trabalho não seja. Talvez nós temos a oportunidade de algumas pessoas aqui na igreja que começam a contar coisas, talvez você fique cabisbaixo dizendo o que tem a ver, essas coisas feitas de Jesus, o propósito de Deus é extraordinário na vida de cada um. Deus trabalha nos detalhes, meu irmão. Porque a minha fé, a sua fé é diferente da dos outros, e essa vai cooperando com a fé do outro, e vai somando, e vai criando grandeza para nós formarmos uma só pessoa e formar essa igreja. E através dessa igreja nós temos o brilho de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nesse sábado, os vizinhos pegaram esse mendigo e levaram, não crendo naquela crença que ele estava. Viu o milagre, mas não queria receber o que fez o milagre. Pegaram o mendigo e foi para onde? Foi para o templo, onde os fariseus começaram a questionar, começaram a fazer a tortura psicológica daquele homem, mas ele estava do outro lado da vida, que era a vida com Deus. Aquele homem viu a glória de Deus, o brilho de Jesus estava na vida daquele mendigo naquele momento. E os fariseus fanáticos começaram a questionar ele a respeito daquela fé, daquele milagre que ele recebeu. Questionaram se ele realmente era cego de nascença. Foi lá buscar os seus pais e trouxe junto. Começou a questionar, porque na tradição judaica, meu irmão, a gente fala, mas eles eram perigosíssimos. Eles matavam. Tanto que Jesus fugia algumas vezes, porque não é hora de ter matado Cristo. Jesus fugia pela tangente para escapar, porque eles eram terríveis. Segundo os estudiosos, que eles faziam de tudo para pegar a pessoa no contrapé. E levaram aquele mendigo. O mendigo só sabia, eu não sei, só sei que eu estou vendo. Glória a Deus. Glória. Apesar da necessidade da vida, meu irmão, não deixe de servir esse Deus maravilhoso. Aquele que nos fez enxergar, aqueles que nos dá liberdade de estar outrora. Era desgarrado,
pelo mundo, mas Jesus nos deu vida nova. Jesus nos era luz, Jesus nos vestiu, meu irmão. Glória a Deus. Nós éramos cegos, Jesus colocou um colírio e nos libertou, nos deu vida. É por isso que nós estamos aqui hoje, com reverenciando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo de Jesus. Aleluia. E os fariseus queriam pegar esse homem e tirar dele, extrair dele para blasfemar contra Jesus. Muitos dias de hoje, meu irmão, o pastor falou que há pregações que tentam tirar o foco da sua vida com Cristo, e é verdade. Coisas inusitadas que pegam da Bíblia, distraem da Bíblia, da palavra de Deus e fazem heresias para tirar você do foco, que é o principal, é a sua salvação, a sua alma para com Deus. O inimigo muitas vezes faz isso, mas esse milagre só Deus pode fazer. Se acontecer, é a permissão de Deus, como diz em Tessalonicenses 2, capítulo 9 ao 16, que Deus vai permitir essas coisas. Satanás vai fazer prodígios e maravilhas, meu irmão, para enganar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas depois deles, e mesmo em si, reconhecer para que esse Deus tentar falar que esse era o Deus, mas não é. Você vai ser enganado pela artimanha de Satanás. Então nós reverenciamos esse Deus hoje, meu irmão. Louve a Deus, esse Deus hoje, na tua presença, com o coração aberto, com o coração sincero. Talvez você não veja, mas agora Deus está na clareza para que você vê hoje. Nós podemos ter os olhos abertos pela fé, alcançando a vitória, reverenciando esse Deus maravilhoso. E naquele momento este mendigo se deu só, porque os pais dele não queriam ter a oportunidade de frequentar a sinagoga. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Muitas das vezes você é impedido, meu irmão, de vir à casa de Deus por uma circunstância da vida. Muitas vezes você é impedido de louvar a Deus até na própria sua casa, de louvar por coisas pequenas. Mas nesse momento os fariseus queriam expulsá-los, e os seus pais, nesse momento, não que ele abandonou por um detalhe, pela religiosidade, porque se expulsasse na época dos fariseus, ser expulso da sinagoga, ele não podia nunca mais entrar. Esse foi o temor dos seus pais, não contar com o apoio dele, porque ele ficou com medo. Apesar de as coisas, todos os seus amigos te abandonaram, meu irmão e irmã. Deus Santo, Deus Santo. Mesmo que você estiver no fundo do poço, como diz Jeremias, ainda há esperança para nossas vidas. Há esperança porque o Cristo que morreu na cruz do Calvário, Ele fez por todas as coisas, foi por perto dele, meu irmão. Todas as coisas que levou de tristeza, de pecado, foi sobre Jesus, e Jesus foi obediente, morreu por mim e por você. Eles tentaram pegar esse mendigo e trazer ele para blasfemar contra Jesus. Mas eles não conseguiram fazer essa proeza, porque o que é o dono da vida, o dono do milagre, o próprio Deus que fez isso na vida daquele mendigo, ele fez na sua vida hoje, meu irmão. Se você está aqui, é fruto de oração de alguém que ajoelhou, que orou por você, é fruto de obediência de alguém, do ciclo de oração no passado, para que você estava aqui hoje, porque como diz lá o Abacuque, renova, Senhor, no meio dos anos. É para que nós possamos continuar a jornada, porque tem pessoas do passado que oraram por nós estarmos aqui hoje, para nós dar a sequência, para nós continuarmos louvando esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí chega no capítulo 38, glória a Deus. E Jesus viu tudo isso, meu irmão, na qual eu leio o texto. Jesus ouviu que havia expulsado. Esse mendigo não fazia mais parte da sinagoga, meu irmão. Talvez pessoas vão te expulsar das suas vidas extra por fora, vão te expulsar só pelo fato de você servir esse Jesus maravilhoso. Vão fazer de tudo, meu irmão. Se não expulsou, pode conseguir, pode expulsar. Esse mendigo foi expulso da sinagoga porque os religiosos queriam que ele blasfemasse contra Deus,
queria testificar que ele não era Deus, queria testificar que era só Deus que fazia esse milagre, que Jesus não fez esse milagre. Mas ele foi categórico, ele defendeu a sua fé em Cristo naquele momento, ele defendeu aquela fé, aquele milagre que ele recebeu através do homem enviado de Deus, porque é o próprio Deus em carne. Esse Jesus se faz presente e ele está através do Espírito Santo na minha e na sua vida, meu irmão. E Jesus encontrou ele do lado de fora. Glória a Deus. Até então, esse mendigo, no feito que encontrou Jesus, era simples um homem, porque ele não chegava. Mais tarde, ele já estava falando que Deus era profeta, já subiu um degrau a mais na sua fé para com Deus. Glória a Deus. Nós podemos galgar fé, meus irmãos, com Deus. Essa fé é a experiência de vida, cada dia mais a mais a nossa presença com Deus, meu irmão. Se hoje está bom, amanhã tem que ser melhor na presença de Deus. Cada dia, depois desse mês, e mesmo o que recebeu a cura, recebeu o milagre, mais tarde nos versículos você lê que ele já está chamando de Deus, de Jesus, que ele é Deus. Agora no capítulo 38, 35, quando Jesus ouviu que havia expulsado aquele homem que mendigava, nunca entrou no templo, meu irmão. Porque ele era mendigo, não podia fazer parte da sinagoga, porque era tradição judaica. A única vez que ele entrou no templo, Marquinhos, em seguida expulsaram ele. Segundo a tradição, se expulsar, se era excomungado, não poderia mais, porque eles eram ferrenhos. Eles eram tristes, eram perigosos, matavam mesmo. Expulsou ele. Mal ele sabia, porque expulsou Jesus, do outro lado estava. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. E Jesus, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Você fez isso, meu irmão, o dia que você aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. E ele botava as nossas mãos cansadas para aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você crê nesse Deus que fez os céus e a terra? Você tem crido nesse Jesus que fez maravilha no meio do teu povo? Esse Deus que operou maravilha no passado e continua operando neste momento, no qual da sua vida, da sua família, do seu lar, do seu casamento. Esse Deus que faz presente em nossas vidas. E perguntou a esse homem, porque até então ele não sabia quem era o Senhor, mas ele creu porque ele recebeu o milagre. E Jesus disse: você já tem visto, e aqueles que está falando, talvez você passe despercebido quando a respeito de Jesus. Você louva a Deus, você reverencia esse Deus, mas pelas adversidades da vida, você deixa Jesus por um momento. Mas Jesus está dizendo: filho, filha, eu estou aqui do teu lado. Aguenta mais um pouco que eu estou. Às vezes você esquece. Mas Jesus não esquece. Deus não esquece dos seus. Deus está sempre ao nosso lado, meu irmão. Aquela cegueira espiritual que os fariseus tinham, cada dia mais eles cegando a cegueira espiritual. Agora esse mendigo cada vez mais sendo visto e vendo. Ele estava ao contrário dos fariseus. Os fariseus sendo cegos cada vez mais pela sua hipocrisia. Mas o mendigo não, meu irmão. Ele estava galgando mais luz, galgando mais vista, porque ele estava com Cristo. E nesse momento de hoje, meu irmão, nós louvamos a Deus todo dia, toda hora, em todas as circunstâncias da vida. Apesar dos momentos não bons, mas nós possamos louvar a Deus com as vistas, com alegria, com gozo na alma, com alegria no coração. Continuamos louvando esse Deus maravilhoso. Aleluia. E disse o homem: eu creio. Aí mais tarde ele adorou esse Jesus. O mendigo viu Jesus como um homem, mais tarde como um profeta, agora já como Deus. Depois de ele realmente conhecer que Deus ele fez aquilo tete a tete, agora ele postou e adorou. Os fariseus acompanhando esse feito que Jesus fez na vida dele. Jesus foi enfático e diz: eu vim a esse mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos.
Glória a Deus. Louvado, engrandecido e algum. Deus Santo. Muitas vezes de nós, irmãos, a dureza do coração do homem normal, até mesmo nós crentes cristãos, pela mágoa, pela decepção, pela dureza do coração do homem normal, que nós cegamos por algum momento, mas isso não é o que vai deixar de nós louvarmos a Deus. Que essas coisas da vida não nos cegam os nossos pensamentos. Agora já não é mais a questão física agora, já a questão da mente, que Deus nos traz à luz das Escrituras. Não deixe essas coisas influenciar a sua vida para com Deus. Não deixe que as coisas mazelas deste mundo façam com que o seu brilho seja ofuscado, porque você faz parte da igreja eleita. Vamos dizer amém por essa palavra? Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia. Veja a palavra de Deus. Louvado, engrandecido Vamos é fazer teu uma nome. oração. Para você que talvez Santo está é com o Senhor. problema na vista, o Senhor vai trazer à luz a qualidade das Escrituras sobre sua vida. Aleluia. Nós possamos, nesse dia de hoje, como Deus, como Jesus, do lado de fora da igreja de Laodiceia, ou Filadélfia, não vai a memória, mas lá em Apocalipse 7, a partir do versículo 13, 17, mais ou menos, fala que Jesus estava do lado de fora. Ele não estava importando com os demais que estavam. Eles eram ricos. Eles tinham roupa, tinham ouro, tinham prata. Mas Jesus do lado de fora, meu irmão, deixou uma advertência para cada igreja. Olha, Tu és miserável. sim, Nos meu Deus. colocamos do lado de Deus e achamos que nada disso vai acontecer na nossa vida. Se está tudo bem, meu irmão, minha irmã. Mas nós temos que lembrar que nós somos cegos, nós somos nus, Sim, nós não temos nada, nós somos pobres. Mas Jesus aconselha para você comprar o ouro refinado no fogo. Jesus aconselha para você lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. E o principal, Jesus fala para você: Aleluia. está um colírio para que você veja. Você quer usar esse colírio nessa noite, meu irmão? Que você veja a qualidade da luz do Evangelho nessa noite, no prol da sua família, no prol da sua alma nessa noite. Glória a Deus, louvado e agradecido ao mundo santo de Jesus. Pai amado, nessa noite eu te peço, meu Deus, que venha nos revestir, meu Deus e meu Pai, com as suas vestes brancas, meu Deus e meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, comprar o mais de ti, o ouro e a prata, meu Deus, porque nós somos pobres. Deus maravilhoso, que o Senhor venha nos fugir, meu Pai, com a tua destra, com a tua glória. O Senhor vem colocar em nós, meu Deus, esse colírio nos nossos olhos, meu Deus, para que nós vejamos, meu Pai, a luz do Evangelho, ó Pai, a tua proeza em nossas vidas, meu Deus, para que nós não possamos ser presunçosos, ó Pai, e sermos obedientes à tua palavra, Deus amado. Deus querido, Deus amado, eu te peço, meu Deus, fique conosco, meu Deus amado, que essa palavra ache coração e coração nessa noite, ache guarida, meu Deus amado, que essa palavra seja guardada no seu coração, que durante a semana essa palavra venha martelar na sua mente, porque a sua vista espiritual pode ser que tenha alguma mancha, mas nesta noite ela foi limpa através do colírio, através do brilho de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus, agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus. Glória. Amém, irmãos?